Olá, eu sou a Aline Sagrilo e em parceria com a Triarte, hoje eu vou estar ensinando para vocês um enfeitezinho natalino, tá? Fiz em CD, ó, ainda tá faltando só aquela partezinha de pendurar. Isso aqui pode ser pendurado em árvore de Natal, você pode colocar 2 ou 3 numa porta, numa parede, onde você achar melhor. Então, ó, eu fiz um bonequinho de neve também. Fiz porque eu cismei de fazer bonequinho de neve, ainda quero fazer um pinguim e outras coisinhas, mas quando eu tiver tempo. Mas o que eu vou estar ensinando hoje vai ser o ginger, a ginger. Eu fiz o menininho, né? E agora nós vamos fazer a menininha. Lembrando que a diferença básica entre o menininho ginger e a menininha é o lacinho. O laço da menininha é aqui na cabecinha e do menininho aqui embaixo para formar uma gravatinha. E também, é claro, os cílios, né, da menininha que são mais alongados. Mas de restante não tem nenhuma diferença. Então vamos lá. Nós vamos precisar. Eu usei esse EVA marrom claro, tá? Um CD, que pode ser um CD comprado, CD virgem, ou CDzinho para reutilizar, né? Desses que a gente vive pedindo aí pela internet para vizinho, parente, amigo, para guardar para nós. Eu dei sorte que minha prima me arrumou um tanto. Então a gente passa cola instantânea mesmo. Na parte branca, né, onde está riscado, escrito alguma coisa. Não precisa passar muita cola para que quando você vai apertar, não esburre aqui do lado. Então, coladinho, ó. Nós vamos vir com a tesoura, usando o próprio CD de referência, né, para o corte. E vamos tirar todo o excesso aqui. Não reparem minhas belas unhas, que não deu para fazer sábado. Então, ó, redondinho, bonitinho. Isso aqui, a gente deixa aqui de lado agora um pouquinho. O que nós vamos precisar também? Uma meia bolinha de 20, que é para fazer o narizinho. Eu vou estar usando aqui um vidrinho de remédio. Pra quê? Pra colocar em cima, porque ele é do tamanho ou um pouquinho menor do que a bola. Nós vamos estar aquecendo e modelando pra fazer aquele narizinho fofinho ali. Deixa eu trazer meu ferro pra cá. Tesoura. Minha mesa eu tô precisando de uma mesa maior. Então, ó, o ferro já tá quente. Nós vamos colocar aqui o EVA sobre o ferro, ou do jeito que você achar melhor, com prancha, soprador, ou passando, né, com uma folha de sulfite, enfim, do jeito que você achar melhor. Então, nós vamos puxar. Ui, tá bem quente. Então, vamos tirar e vamos puxar bem aqui, ó, apertar, não a bolinha, o EVA por baixo dela. Ó. Assim. Ok. Agora nós vamos cortar esse excesso, mas não todo. Nós vamos deixar meio centímetrozinho ou até um pouquinho menos. Sobrando aqui de EVA na bolinha, ó. Feito isso aqui, nós vamos vir com a cola quente, vamos passar nessa bordinha e vamos trazer pra cima da bolinha. De preferência, ó, ficando bem lisinho, bem esticadinho. Oh, meu dedo. Vamos fazer isso em toda a extensão. Esse enfeite, ele é muito fácil de fazer. A única coisa que leva um pouquinho mais de tempo é a pintura.
E de resto ele é bem simples. Vou queimar o dedo aqui, mas tá bom. Normal, né? Então a gente faz isso daqui pra quê? Pra que quando você olhe o bonequinho de lado, você não veja o corte. Ok? Eu fiz esse bonequinho inspirado numa imagem que eu vi na internet. Eu não sei. Não sei se ele era de MDF, alguma coisa assim. Tem muito tempo que eu tenho essa imagem. Então, ó, se ficar alguma dobrinha aqui embaixo, é só você dar o cortezinho. Narizinho prontinho. Isso aqui, você vai fazer um laço. Eu tô usando aqui as fitas, né, natalinas da Sinimbu, elas são aramadas. Então, ou seja, o laço vai ficar mais estruturado, mais armadinho, mais bonito. Tem 40 centímetros de fita, tá? A largura aqui, vocês que vão definir. Você pode fazer o laço de EVA também, ou de tecido, tá? Então, agora nós vamos para a parte da pintura. Vamos começar a pintura dele. Eu vou estar usando, vou estar colocando aqui uma folha de papel A4 aqui para não manchar a minha base. Nós vamos começar com a tinta branco neve. Ok? Eu dou sempre uma sacudidelazinha para usar a tinta da tampa aqui. Vamos usar o pincel da Condor, o 462-2, ele é tipo uma brochinha. Minha bandejinha também reciclável, né, de isopor. Então, você passa ali, o pincel seco mesmo, tira todo o excesso ali na bandejinha e você vai vir dando pequenas batidas com ele em toda a volta do que vai ser, né, o rostinho da nossa Ginger. Usa o próprio ali onde você tirou o excesso. Porque isso aqui tem que estar bem seco para dar essa aparência de chapiscada, né? Quando você joga assim alguma coisa. Como se fosse aquele açúcar de confeiteiro. Que ele é bem fininho. Vai ficar desse jeito aqui. Ok? Feito isso, vou dar uma lavadinha aqui no meu pincel, né? Vou botar ele de lado. Nós vamos usar agora o... Peraí, que agarrou aqui no meu dedo. Nós vamos estar usando 38200 da Condor também. E vamos continuar usando a tinta branca. Então, nós vamos passar aqui. Vamos tirar um pouco só o excesso aqui na bandejinha. E vamos vir aqui, ó, no limite de onde você fez essas batidinhas e vamos começar a fazer ondinhas. Como se fosse imitando uma cianinha. E geralmente o pessoal que faz esses bonequinhos usa muito cianinha para representar aquele glacêzinho, né? Aquele docinho que é colocado nesse tipo de biscoitinho. Então, tinta. Tira só um pouco o excesso, não tira muito. E vamos continuar fazendo aqui as curvinhas. Mais ou menos assim. Agora nós vamos secar. Vou lavar meu pincel. Agora nós vamos secar isso aqui. Vou dar uma acelerada com o soprador. E nós vamos começar a desenhar o rostinho dela. Para isso nós vamos usar o molde, que eu vou estar deixando disponível para vocês. Provavelmente no meu blog. Ok?
Ó, o olhinho do bonequinho de neve é exatamente o mesmo. Eu quis fazer para justamente demonstrar, né, que dá para fazer personagens diferentes, com basicamente a mesma técnica, mesmo jeitinho de fazer, mesmo material, né? Aceleramos aqui a secagem. Agora nós vamos tentar marcar o meio do rostinho dela para saber onde nós vamos fazer o nariz. Eu vou vir aqui por trás. Na verdade, eu não vou marcar o centro, eu vou marcar, mas encostando aqui, ó, nesse limite aqui dessa argola do CD. Por quê? Para ter um espacinho a mais aqui, para fazer os cílios, sobrancelha e toda essa fofurice que ela tem. Ok? Então, já marquei aqui onde vai ser o narizinho, marquei de lá pra cá. Agora, nós vamos posicionar os olhinhos, deixa eu olhar para os olhinhos dele para ver a distância que eu deixei. Tem um dedinho ali de separação entre um olhinho e outro. Então, ó, a gente posiciona aqui. Você vai vir com o lápis mesmo, não tem problema. Até melhor do que você riscar com palito, que aí não atrapalha na hora da pintura. Vai fazer isso de um lado, virar seu molde para fazer do outro. Vai ficar assim, ok? A sobrancelha, você pode até já desenhar, se você quiser. Vamos fazer aqui pra cima, para dar espaço pra gente pintar os cílios dela depois. Menininha sempre tem que ter cílios, né? Vai ficar mais feminino. Então, nós vamos fazer essa sobrancelhazinha estilo country. Assim, ok? Só pra não ficar muito diferente depois. Os olhos, aqui agora nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer isso aqui, que é a parte que vai ser a parte que será pintada de branco, dos dois lados, ok? Agora a parte da pupila aqui, a parte pretinha do olho, ok? Bom, então agora nós vamos pintar os olhinhos. Eu já deixei um ladinho ali mais adiantadinho. Aquela parte externa, né, que nós marcamos com o lápis agora há pouco, é justamente a parte branca do olhinho. Você dá uma, duas, quantas demãos de tinta você achar que é necessário para que fique bem branco e uniforme. Então, ó, nós vamos secar. Se você não tiver soprador ou secador, deixe secar naturalmente. Mas só volta a pintar com o pincel quando a tinta já estiver bem seca. Tô usando aqui, ó, esse aqui é o 3858 da Condor, tá? Não lembro se eu falei. Gosto muito de usar ele. As cerdas são estreitas, macias.
ok? Sim. Tiramos, a gente sempre dá uma olhadinha lá no pincel, tira o excesso na bandejinha. Ok? Agora nós vamos secar novamente para passar a parte colorida dos olhos. A íris, né? Essa parte. No caso, eu vou pintar de verdinho também, como o outro ginger. Vamos ser soprador na primeira velocidade, porque aí ele não sopra um ar tão quente, então não vai danificar a sua peça. Segunda e terceira temperatura geralmente só para aquecer e amolecer mesmo o EVA. Nesse caso aqui não é necessário. É só mesmo para dar uma sopradinha para secar a tinta. Agora, por enquanto, terminamos com o branco. Agora eu vou dar uma misturadinha no verde azeitona com o verde musgo. O verde, eu gosto muito, muito, muito de usar essas duas cores, ou separadas ou juntas. Que o verde azeitona, ele é bem vivo. E o tom do verde musgo dá uma quebrada, né? Mas fica um tom sobre tom. Os dois misturadinho na mesma proporção, ok? Um pouquinho de cada uma. E agora nós vamos vir cobrindo a outra parte do olho. Cobrindo aqui, dando a volta. Com o mesmo pincel que eu estava pintando com a tinta branca. O 3858. Ok? Você pode usar, é claro, o pincel que você tiver aí, se você não tiver esse aqui específico, use o pincel que você tiver disponível. E que você tiver também mais acostumado a pintar. Às vezes, a gente se acostuma com um tipo de pincel para fazer um determinado tipo de trabalho e mesmo que ele não tenha sido feito especificamente para aquilo ali, a gente acaba usando porque acostumamos, certo? Vou passar uma demãozinha só, se você quiser passar duas, eu vou só ajeitar aqui, mas você pode passar duas. Por quê? Porque eu quero que o olho pareça claro realmente, não assim, se estiver aparecendo o marrom embaixo, né, da tinta, não, aí você passa mais. Mas se tiver dado uma coberturazinha boa, não tem necessidade de passar uma segunda demão, não. Aí você vai ver, né, de acordo com o seu EVA, porque às vezes o EVA é muito poroso e você acaba tendo que dar mais demãos para que fique uma cobertura boa. Então, nós também já terminamos aqui com a tinta verde azeitona e a verde musgo. E agora nós vamos usar a tinta verde bandeira. Vamos usar a tinta verde bandeira e o pincel 22710 da Condor também. Nós vamos tentar fazer aqui uma espécie de sombreado nesse olhinho. Nós vamos pegar o pincel com essa ponta dele maior, vamos molhar só a pontinha, vamos vir aqui na bandejinha e nesse sentido aqui a gente tira o excesso.
Depois nós vamos vir aqui, ó, no limite da cor entre o verde, que nós acabamos de pintar, e o branco, e vamos passando ele aqui, ó, para ele dar um contraste, né, uma escurecida. A intenção do verde bandeira aqui é fazer essa espécie de sombreado e dar uma escurecidinha ali na íris do olho. Então, vamos repetir. Molhamos a pontinha, tiramos o excesso aqui. Vamos vir no outro olhinho agora. Vou mostrar pra vocês aqui. Tirei muito aqui. Mais de perto. Ó. Mais ou menos isso aqui. Esse aqui não ficou tão bom não, porque eu fiz longe, né? Então, ó. Desse jeito, certo? Agora, nós vamos preencher aquela outra parte ali, a parte central, de preto. Terminamos também com o verde bandeira. Vamos usar agora o preto pleno, ok? Vou voltar com o meu pincel preferido, que é o 3858. Tirar aqui um pouquinho do excesso. Nós vamos começar a preencher a parte aqui da pupila. Eu gosto porque a ponta dele é fina, então ele se torna mais preciso, né, na hora de eu pintar, especialmente partes pequenas. Então, ó, vamos passando. Preenchendo aqui nos dois lados. Ok. Ó. Certo? Se for necessário, como eu disse, se ficar aparecendo o EVA marrom baixo, passa mais uma camada. O preto, principalmente, geralmente não é necessário. Feito isso aqui, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o fininho, mesmo que nós usamos para fazer esse contorninho aqui, que é o 38200. Dá uma olhadinha nele, tira o excesso no paninho. Molhamos na tinta e tiramos aqui o excesso bem. Aqui a gente tem que tirar bastante. Vamos até dar um pinguinho ali na água. A tinta da Triarte, ela já é bem... como é que fala? Ela não é grossa. Então, facilita muito, principalmente na hora de pintar detalhes assim. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir com o pincel e fazer um risquinho bem fino aqui. Aqui por baixo. Vamos dar uma prolongadazinha nele pra cá, assim. Aqui nós vamos fazer um outro risquinho, desse jeito. Nesse caso aqui, eu só vou mostrar nesse olhinho, o outro depois eu só repetir, tá? Passamos. Aqui, nesse caso, tem que ser a tinta bem ralinha. Se for preciso, você acrescenta um pouquinho de água. Ó. Esse risquinho aqui. Agora, nós vamos fazer esse externo, a parte branca, bem fininho também. Sim. Agora, nós vamos fazer a parte de cima. Vou vir daqui do limite. Vou vir até aqui e vou dar uma puxadinha. Vamos começar
com os cílios dela. Então, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Desse jeito. Agora nós vamos... Deixa eu regar mais aqui de tinta que tá ficando... Agora nós vamos por baixo desse cílio que nós fizemos aqui, fazer mais um. E por cima, fazer outro. Assim. Agora nós vamos puxar os cílios pra cá. Então, você vai vir com o pincel, antes aqui de onde você terminou, e vamos, puxei. Ó. Nesse caso aqui, nós vamos fazer mais 4 cílios, começando mais ou menos aqui do encontro da pupila com a íris, né? Então, ó, nós vamos fazer 4 cílios não muito grandes. Vem do pezinho de onde você puxou o outro para fazer o próximo. Ó. Vem daqui de onde você começou o outro para fazer mais um. Fiz só 3, 3 deu. Eu aprendi esse olhinho aqui no YouTube, num vídeo, um rapaz, eu não sei o nome dele, não lembro agora, ensinando a fazer no biscuit. Fiquei apaixonada por ele, por esse olhinho, ok? Então, ó, fizemos isso. Agora, vamos aproveitar logo a tinta preta e vamos fazer a sobrancelha, ok? Então, carreguei ele na tinta, tirei pouco do excesso, não muito. Vou vir aqui e vou fazer o risco acompanhando o que eu fiz antes ali com lápis. Desse jeitinho aqui. Vou vir com a ponta, né, o cabo do pincel, molho na tinta, pinguinho no começo, pinguinho no final. Agora, nós vamos só acelerar aqui a secagem, que é depois só repetir exatamente o mesmo processo pro outro lado. Só pra gente finalizar aqui, fazer aqueles pontinhos de luz nos olhos. Fica muito, muito, muito delicadinho. Minha filha fala que não gosta quando eu faço olhinho de boneca com cara de dó. Mas eu aprendi a gostar. Achei muito fofo. Então, desse jeitinho aqui, o que agora nós vamos fazer? Tinta branca novamente, tinta preta pra lá. Sacudir. Cabo do pincel, mesmo pincel. Nós vamos fazer um pontinho de luz mais grossinho, né? Pontinho de luz mais aparente. Vamos vir aqui nesse cantinho e vamos fazer isso. Vou pegar agora um palito de churrasco. Nesse caso aqui ele tem uma pontinha mais grossa, ele não tem a pontinha muito, muito fina não. Vou vir aqui, vou fazer um pontinho de luz menor que esse aqui. Cuidado aqui, senão eu vou borrar minha bonequinha. Aqui na íris, ok? Depois um do mesmo tamanhozinho, tá um pouquinho menor, para baixo dessa maior que nós fizemos, e duas bem pequenininhas aqui, desse jeitinho aqui. Agora, para finalizar isso, esse detalhezinho do olho, nós vamos voltar pro pincel liner, né? Molhamos aqui na tinta branca, vamos tirar bem o excesso dele aqui. E vamos vir daqui, ó, dessa bolinha maior até aquela que tá na íris. Vamos fazer um risquinho muito, muito fininho.
assim. Ok? Nosso olhinho, sobrancelha tá pronto, agora nós vamos repetir do outro lado para continuar a montar nossa bonequinha. Enquanto o rostinho ele seca, agora nós vamos fazer esse chapiscadinho aqui, como se fosse de açúcar também, no narizinho dela. O que nós vamos fazer? Aquele mesmo pincel, tipo brocha, na tinta branca. E nós vamos dar batidas no narizinho dela, todinho, com o pincel bem seco, molhado só na tinta branca. Então, ó. Ok? Prontinho. Já fizemos ali o açúcar no narizinho dela. Nós vamos colar o narizinho dela aqui no centro do rostinho. Só que antes de colar, vamos só posicionar aqui e vamos desenhar com o lápis a boquinha dela. Vou fazer aqui uma boquinha menorzinha do que a que eu fiz pra ele, que a boquinha dele tá mais aberta. Risca com o lápis para depois pintar. Eu vou estar usando, na dele eu usei só a tinta marrom, marrom jambo. Na dela eu vou dar uma misturadinha no marrom jambo com o rosa baby. Vou pegar aqui esse pincel mais grossinho, que é o 3858, e vamos dar uma misturadinha. Pegar um pouquinho de cada um. Para dar aquele tom mais rosado, né, da boquinha de uma mocinha. Misturamos as duas. Ó. E agora nós vamos vir aqui onde riscamos, fazendo a boquinha dela. Você pode usar aqui o pincel mais fino também. Esse que nós usamos para fazer a sobrancelha, os cílios. Eu quis usar o mais grossinho para ficar mais aparente a boquinha. Senão fica muito fininho. Ok? Fazemos isso aqui. Aquela voltinha aqui pra dar um charmezinho. Você pode fazer lábiozinho que você quiser nela, mas eu acho que não combina muito não. Tira aqui, limpa o pincel. Eu vou dar uma secada porque eu vou estar mostrando pra vocês como eu faço as bochechinhas. Aquele rosadinho nas bochechas. Antigamente, eu fazia o quê? Eu fazia com blush mesmo. Só que o blush, ele solta com o tempo. Então, o ideal é estar usando a própria tinta acrílica. Lembrando que as tintas que eu usei, todas elas aqui, são tintas acrílicas e elas não vão soltar o EVA depois. Tinta de tecido geralmente solta. Ó. Sequinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... Cadê meu pincel? Esse aqui. Eu vou usar aqui o pincel 38612. Vou dar uma olhadinha no rosa. Fazer aqui pro cantinho. Botar ele na água. Vou deixar esse rosinha muito aguado. Mais aguado que eu puder. Vou tirar bem aqui o excesso dele. Prepara aí seu paninho. Meu paninho tá uma coisa triste, todo manchado já. Vou fazer com ele, vou fazer uma espécie de
de círculo aqui, uma bolinha na bochechinha dela. Vou pegar o meu paninho e vou vir logo em seguida tirando o excesso. Então, ó, vamos fazer um pequeno círculo para dar aquela coisinha daquela bochechinha, né? A gente geralmente usa. Não precisa de ser 100% redondinho. Você vai vir com um paninho, eu uso uma toalhinha. E tiramos o excesso, mas fica bem marcadinho. Você pode, com outro tipo de boneca, tirar bem mais, deixando mais aguado. Essa daqui a intenção é justamente aparecer mais nesse rosadinho. Então eu faço isso aqui só com rosa baby e bastante água. Como eu já disse, para ficar bem aguado e ficar fácil na hora de você tirar o excesso com a toalha ou o paninho que você usar. Agora, nós vamos colar o narizinho dela. Vou passar aqui a minha Promabond, minha colinha instantânea da Permabond. Passamos aqui, ó, isso aqui é até para isso também, para você poder usar a cola instantânea e não a cola quente, para colar o nariz, essa voltinha que eu dei para baixo aqui. Então, nós vamos vir aqui, já temos marcado onde é o centro, vamos colocar no rostinho dela. Opa! Veio no meu dedo. Certo? Narizinho de batatinha. Nosso lacinho, que no meu caso aqui eu já deixei ele pronto. Lembra de queimar, né? Pegar o isqueiro e dar uma queimadinha aqui na ponta da fita para que ela não desfie, né? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar um laço, vamos fazer o laço com aqueles 40 centímetros de fita e vamos colar na cabecinha dela. Você pode colar aqui em cima, de um lado, do outro. Deixa aqui embaixo para quando for menino e aqui em cima quando for menina. Então, vamos passar uma colinha quente aqui. Só um pouquinho. Vamos colar aqui meio de ladinho pra dar um charmezinho. Ok? A vantagem da fita aramada é que você pode ajeitar, se ela não ficar no lugar que você queria antes. Desse jeitinho aqui. Agora, para finalizar, peguei aqui 10 centímetros. Peguei uma fita dourada pra combinar. Nós vamos fazer isso aqui com ela. Eu vou até dar um pinguinho aqui de cola, só pra segurar. Ó. Ela vai ficar desse jeitinho aqui, certo? Nós vamos trazer aqui pra trás. Eu tô botando aqui só pra posicionar, onde seria mais ou menos o centro. Não adiantou, né? Que eu virei. Aqui. Então, vou dar uma marcadinha aqui com alguma coisa, só pra... Vamos passar aqui colinha quente. Não adiantei marcar, porque não ficou. Vou vir aqui com ele de frente, ela de frente pra mim. Vou colocar... Au, queimou o dedo. Vamos colar aqui. Aí você vai pegar um retalhinho bem pequenininho de EVA. O EVA pode ser esse mesmo que você usou para fazer o rostinho dela. Esse retalhinho aqui deve ter 2 centímetros por 3, ok? E você vai colar aqui para cobrir essa partezinha feia das pontas. Isso aqui pro caso de você usar para decorar uma árvore de Natal, você pode até para pendurar na porta, em qualquer lugar. Você pode fazer esse tipo de coisa aqui mais para baixo também, se você for usar na porta ou na parede, para que isso aqui não apareça. Enfim, desse jeitinho aqui, ok? Essa aqui foi a nossa ginger, essa pecinha decorativa aqui, natalina. Ó, temos um casalzinho muito fofo. Pra vocês usarem aí pra decorar a casa de vocês ou mesmo pra vender.
tá bom? Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu adorei. Tinha muito tempo que eu queria fazer alguma coisinha assim de Natal e nunca sobrava um tempinho livre assim pra fazer. Então, como eu tinha que fazer isso aqui, tá? Aproveitei pra concluir uma coisa que eu queria fazer tem tempo. Um beijão pra vocês, eu espero, né, de novo que vocês tenham gostado e até um próximo passo a passo aí em parceria com a Triarte. Beijo!